Bom, como eu já fiz nos comentários iniciais, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, especialmente encontrar vocês, pessoas que eu gosto muito, que tenho muito carinho, e pessoas que há muito tempo eu não via, os amigos de trabalho, colegas, amigos pessoais, bastante gente importante aqui. Eu espero realmente poder corresponder com o nosso bate-papo aqui, com as coisas que eu pretendo trazer para vocês. Eu vou trazer um tema aqui que é importante, é um tema bastante comum da nossa área, do nosso mundo, mas eu quero dar um olhar especial para esse assunto. Por isso que eu, conversando com a Thalita, que eu já vou apresentar rapidamente para vocês, e com meus parceiros de trabalho lá na Trama Comunicação e tudo, nós sentimos a necessidade de abrir para a gente conversar um pouco sobre esse tema específico que, de modo geral, está impactando todo mundo, mas um olhar para que a gente possa interpretar do ponto de vista de comunicação, de relações públicas, de gestão de crises, interpretar um pouco melhor aquilo que a gente está vivenciando e tentando encontrar caminhos aí pela frente, né? Então, a ideia foi trazer um olhar diferenciado que eu vou mostrar para vocês, e aí a gente pode elaborar aí um diálogo bem legal em torno desse tema, tá? Completamente aberto para todos vocês, né? Entrarem, perguntarem, né? É óbvio, isso daqui é um bate-papo, não tem nenhum problema. Então, quero aproveitar para apresentar para vocês a Thalita Aquino. A Thalita é uma profissional também de comunicação, de relações governamentais. Ela tem especialidade em advocacy, trabalha numa indústria farmacêutica e coordena essa área do advocacy. Mas eu queria passar a palavra para ela, deixar ela falar um pouquinho dela, porque ela vai coordenar a nossa live, ela é quem vai me dar a sinalização das coisas, ou até de algumas perguntas que vocês estiverem fazendo. Fala, Thalita. Obrigado, Flávio. Tudo bem, pessoal? Espero que todo mundo esteja em segurança, né? Eu vou estar aqui com vocês durante a live, então eu peço por gentileza, se tiver alguma pergunta, mande pelo chat, que eu vou estar aqui monitorando e fazendo essa mediação com o Flávio. Então eu espero que vocês curtam bastante, né? E que ao longo dessa 1 horinha que a gente tem aí, a gente possa se inteirar mais sobre essa questão que é tão importante, que é as relações, né? Através de uma boa comunicação, que neste momento está bem em xeque. Bom, Thalita, então acho que a gente pode dar início, né, no nosso bate-papo agora, mais focado no assunto, Sim. Né? A ideia, então, é fazer uma breve análise inicial. O tema da live é o universo em transformação. E por que a gente escolheu esse tema, né? Nós pensamos muito em tudo que está acontecendo hoje, nos impactos que nós estamos sofrendo e recebendo em função de tudo que está acontecendo aqui no nosso meio, no nosso mundo. E aí eu ouvi muitas pessoas falarem assim para mim: nossa, eu nunca vi uma coisa dessas, né? E aí surgiu a ideia de fazer objetivamente um breve retrospecto de alguns acontecimentos no mundo, para poder até caracterizar com vocês que assim, essas coisas que estão acontecendo, elas podem ser mais importantes hoje porque elas são atuais, mas assim, nós historicamente vivemos mudanças e transformações tão graves e tão severas como nós estamos vivendo hoje. Então eu queria fazer uma apresentação bem sucinta desse histórico, e se caso alguma coisa passar e vocês quiserem detalhar mais, entra aqui no chat, faz algumas perguntas, e aí no final a gente fica batendo um papo mesmo, né? Eu vou ser objetivo para não ocupar mais tempo do que o necessário para isso. Eu queria só começar lembrando alguns acontecimentos que ocorreram no mundo, e alguns que talvez pela juventude da maioria aqui não viveu ou era criança ainda quando isso aconteceu. Eu só queria fazer essa recordação, então, para dizer que
quanto isto foi impactante e houve uma mudança no mundo em função desses acontecimentos. Eu vou começar, existem outros, mas eu vou começar pela queda do Muro de Berlim. Tem um significado muito importante para a humanidade, né, para nós todos, a razão e o motivo da queda do Muro de Berlim. Só para vocês entenderem rapidamente, os alemães orientais começaram a ter conflito civil e forçar o governo deles, na época, a ter uma solução de abertura, de liberdade, etc. E um dado momento, o governante da Alemanha Oriental autorizou que eles fossem conhecer Berlim Ocidental, mas só conhecer. E daí eles foram e não voltaram mais. Eles ficaram em cima do muro, os alemães ocidentais foram para cima do muro e eles se abraçaram e fizeram a confraternização em cima do muro. E aí houve uma mudança radical na história do mundo, da unificação das duas Alemanhas. Foi muito bonito de ver aquilo, repercutiu isso no mundo inteiro. Depois a dissolução da União Soviética, mesma coisa, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, houve a dissolução da União Soviética, e onde a Rússia, como país, assume a liderança dos países soviéticos. Também foi um marco importante de repercussão no mundo, enfim. Depois desses 2 episódios que foram muito marcantes, começa no mundo uma aceleração das mudanças, né? Começaram a acontecer muitas mudanças. Nós tivemos aí, no início dos anos 90, a criação do Mercosul aqui em 91, né? Quer dizer, o início da internacionalização dos mercados e da formação dos blocos econômicos. Depois nós tivemos a formação da ALCA em 94, que também foi um marco importante, porque não pela união daqueles países da América, da Norte América, mas muito mais pelo que representava o fortalecimento comercial desses países no mundo, e até esse foi o objetivo do Brasil, participar da formação do Mercosul, enfim. E em seguida nós tivemos a formação do NAFTA, que foi um tratado norte-americano de livre comércio. E depois nós tivemos a União Europeia, a unificação da Europa, e que foi a mais significativa, porque não houve só uma unificação em função do estabelecimento de regras comuns comerciais. Eles criaram moeda única, enfim, livre circulação, sem necessidade de visto e etc. Quer dizer, a Europa Ocidental se transformou num continente livre, aberto, foi uma marca significativa. E isso implicava impacto no mundo, porque o resto do mundo queria saber como é que isso impactaria aqui. Nós, brasileiros, ficamos muito tensos para entender como é que isso ia acontecer, enfim. Então, foi uma agitação muito grande de tensão, de ansiedade, de insegurança, até questões de crises políticas, crises econômicas, etc. O mundo vem se transformando e evoluindo de uma maneira muito forte há muitos anos. Depois, aqui no Brasil, nós tivemos a evolução do mercado com a criação do Código de Defesa do Consumidor, que foi um marco em 91 para nós. Foi uma revolução aqui nas relações comerciais no Brasil. Foi quando o cliente foi chamado de rei e etc. Depois, nós tivemos, com a consolidação dos blocos econômicos e do comércio internacional, que aí nós passamos a chamar isso de internacionalização do mercado, dos mercados, houve aí a implantação da certificação ISO no mundo e aqui no Brasil, porque ela tinha um objetivo principal, que foi qualificar os procedimentos de processo de trabalho e de qualidade de produto, para que esses produtos pudessem ser comercializados em qualquer parte do mundo e todos eles teriam a mesma qualidade, mesma qualidade de processo e de produto. Então, o Brasil se engajou muito nessa certificação. Aí, as indústrias no mundo começaram a instalar unidades fabris. Por exemplo, eu sempre uso a indústria automobilística como modelo, porque foi a mais significativa, né? Ela montou fábrica de roda na Ásia, montou fábrica de motor no Brasil, montou fábrica de pneus na Itália e assim consecutivamente. E é por isso que hoje a indústria automobilística
ela se chama, é auto-identificada de montadora, porque ela tinha a sua unidade principal exclusivamente para montar o carro com os conjuntos e as peças que ela trazia de toda parte do mundo, que era muito mais barato você fazer esses conjuntos em lugares diferentes do mundo do que ela própria fabricar o carro inteiro. Então, isso marcou muito essa questão da mudança, da globalização, porque as indústrias no mundo inteiro tiveram que se certificar, não só pela ISO, mas de outras normas americanas e italianas, francesas, que norteavam a comercialização de produtos no mundo também. E, para completar aí, nós aqui no Brasil, nós tivemos uma mudança muito forte com o processo de reengenharia administrativa, reengenharia industrial. Então, houve uma redução de quadros dentro da indústria, de reposicionamento, de concentração no core business. As empresas começaram a se desfazer daquilo que não era o negócio direto delas, por exemplo. Aí surgiu a expressão de terceirização da economia, né? Em que as empresas diziam, isso eu não preciso fazer, eu vou passar para um terceiro. E assim consecutivamente, quer dizer, copiando o modelo da indústria automobilística, todas as indústrias passaram a terceirizar e mais para frente as indústrias passaram a quarteirizar, de distribuir o processo industrial e as empresas se enxugaram, cortaram níveis. Foi um impacto muito grande, houve muito desemprego na época, muita redução de papéis, de funções, de níveis e tudo mais. E nós tivemos, esse momento foi em torno do final da década de 90, começo de 2000. Só que aí veio uma avalanche para cima de nós, que foi com a globalização da comunicação, foi com a inserção da internet nas nossas vidas, né? Aí eu lembro que nós usávamos computadores XP com tela verde e usava só o teclado, não tinha mouse, enfim. E de repente vem uma avalanche fazendo uma mudança completa na nossa vida, né? Aí sim, a partir da internet, então, as mudanças são permanentes, constantes, não tem jeito. Eu acho que algumas pessoas podem se lembrar dos mecanismos de relacionamento, né? Por exemplo, eu comecei a minha vida na internet usando o ICQ. Não sei quem ouviu falar do ICQ, um aplicativo de serviço de bate-papo, e que a gente tinha que fazer a conexão, levava 40 minutos para conectar, e depois de conectado, então você podia conversar até com outras pessoas de outros países e tudo mais. Mas é assim, vamos dizer assim, a origem dos outros serviços como o Facebook, LinkedIn, etc. Depois nós tivemos o surgimento da MSN, né, do Messenger, que aí nós já conseguimos conversar com facilidade. Foi uma evolução muito grande. Eu participei muito de um espaço, de um serviço chamado MySpace, que foi o precursor, né, o originário do Facebook. Exatamente como funcionava o Facebook hoje, mas era bem mais rudimentar e tudo mais. Ele se prestava a outros serviços também, como troca de arquivos, de dados e tudo mais. E aí, por fim, o que ficou mais famoso entre nós foi a criação do Orkut, que aí sim, além de você poder conversar com as pessoas, ele tinha algumas características, né? Que você criava comunidades, você criava os seus próprios grupos, né, que chamavam comunidades, e você dava um nome, uma temática e só discutia aquele assunto naquela comunidade. E as pessoas passaram a usar as comunidades para fazer críticas à indústria, ao comércio, aos produtos. Então tinha comunidade dizendo me engana que eu gosto, eu mato um dia esse cara, né? E assim, cada um que tinha um problema criava uma comunidade para poder fazer a crítica àquilo que estava sendo prejudicado e tudo mais. Então tinha comunidades com milhares e milhares de pessoas, todo mundo criticando, falando mal daquilo que originou a tal comunidade. Então era até muito divertido. E tinha também as comunidades de brincadeira, de gozação, de piadas e tudo mais. Então o Orkut foi fantástico e parece que ele existe até hoje ainda. Eu estava lendo aqui que tem alguns mecanismos que você utiliza, etc. Então a gente achava que já estava no auge das transformações e nós encontramos os smartphones pela frente. A partir de 2005, 2006, começaram a surgir os smartphones, quer dizer,
você acessar a internet e interagir com as pessoas pelo próprio celular. Porque até então você trabalhava com desktop, né? Navegava na internet com desktop. E depois você passou a navegar pelo celular. Aí foi uma revolução total. Nesse período é que as pessoas começaram a se engajar profundamente, né? E aí surgiram os blogs. E aí uma avalanche de gente começou a criar blogs e trabalhar os temas. Jornalistas migraram dos jornais, televisões, revistas, passaram a trabalhar paralelamente com blogs, com os seus próprios canais e tudo mais. E aí não só os jornalistas, mas profissionais de comunicação, pessoas especialistas em áreas que queriam conversar sobre o assunto, os blogs se tornaram muito temáticos de assuntos interessantes e tudo mais. Bom, só que aí nesse período nós tivemos quase uma criação de um caos, porque tudo era válido, tudo era permitido, não havia normas, regras, etc. As pessoas faziam interpretações como queriam e começou a haver um desvirtuamento do sistema, né, da internet, da participação das pessoas. E o governo, então, resolve criar o Marco da Internet em 2014 para regular o uso da internet, criar direitos e deveres, que foi uma tentativa de organizar um pouco aquele meio de campo. Mas logo em seguida, no meio de tudo isso, então surgiram as redes sociais, né, o Facebook, enfim. Não havia aí nessa época ainda Instagram, WhatsApp, obviamente, mas a gente já começava a discutir a questão da comunicação dialógica, em contraposição à comunicação analógica, ou à comunicação linear. Comunicação linear que as pessoas estavam acostumadas a desenvolver, mesmo na internet. Por exemplo, na internet, a voz da empresa era o seu site, e tudo que ela colocava no site era verdade. As pessoas precisavam ter referências de alguém, de alguma coisa, entrava no site da indústria, da empresa, e era considerado que aquilo que estava lá era verdade. Então, quando começa essa caracterização da comunicação dialógica, daí começa essa discussão. Peraí, o que a empresa coloca lá é o que interessa para ela, não é o que interessa para a população, não é o que interessa para nós, para a sociedade, para as pessoas. Então, houve um desenvolvimento muito grande de contraposição da comunicação linear, da comunicação analógica e tudo mais. Foi o completo avanço das relações na internet. E aí nós vivemos um momento, agora bem próximo daqui, 2016, em que começa a surgir um novo movimento que já foi estudado por alguns profissionais, que é o que nós chamamos de pós-verdade. Quem já se familiarizou com essa expressão, quem já estudou, quem já pesquisou sobre isso, esse movimento da pós-verdade, ele se caracteriza a partir mais ou menos de 2016 para cá. Ele é mais ou menos o que eu poderia dizer, né, caracterizado como a exacerbação do boca a boca. Então, todo mundo fala, todo mundo troca ideias, todo mundo discute, tá certo? Só que o que caracteriza essa exacerbação do boca a boca? Tem uma caracterização bem importante, que assim, é que as pessoas abandonam o apelo da verdade. As pessoas abandonam o apelo da ética. Então as pessoas passam a acreditar naquilo que interessa, naquilo que ela acredita. Mesmo hoje nós podemos assistir pessoas postando coisas que elas próprias sabem que está errado, que elas próprias sabem que é fake news, mas que elas postam, replicam, compartilham, entende? Este é o efeito dessa era da pós-verdade que nós estamos vivendo. Pessoas que trabalham em bolhas, então, os grandes especialistas desta área de comunicação digital, eles já identificam, e nós hoje já somos capazes de identificar também, mas eles identificam as bolhas de pessoas que vivem no seu redor, na sua redoma, e começa por algoritmo alimentar aquelas bolhas com o assunto que interessa para aquela bolha. Então hoje, por isso que nós temos aí bolhas de tendências, e quando a gente faz parte só de uma bolha, você começa a observar que parece que o mundo inteiro só pensa como a gente, como nós.
E não é assim. Aí se você sai e se permite entrar em outra bolha, você se assusta, porque existe um outro grupo enorme de gente defendendo outra posição, outra situação, enfim. Então, esse momento, ele foi caracterizado depois, em mais ou menos 2018, mais ou menos 2017, por um filósofo chamado Vladimir Safatli. Não sei se vocês conhecem, ele é um livre docente da USP, e ele escreve assim, que nós estamos vivendo emocionalmente um estado de niilismo. Quer dizer, o ponto de vista que afirma serem as crenças, as verdades e os valores tradicionais desprovidos de fundamento, de sentido e de utilidade. Nós estamos vivendo isso hoje nesse universo da comunicação que nós estamos mergulhados. Para quem está no oceano, em águas mais profundas, sofre ou vivencia mais do que quem está mais superficialmente e tudo mais. E o Vladimir Safatli acabou de criar agora um novo estágio do pós-verdade, que é, ele afirma, ele defendeu essa tese, é racional parar de argumentar. Nós alcançamos a irracionalidade da comunicação e vivemos a degradação da argumentação na comunicação. Então, isso já é um passo adiante do movimento da pós-verdade. Nós não temos, a nossa comunicação hoje não é mais racional, né? Ela é irracional porque nós deixamos tudo acontecer exclusivamente pelas nossas vaidades, pelos nossos anseios, pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. E, necessariamente, eles não precisam estar associados à verdade, não precisam estar associados à ética, à moral, sei lá o quê. Essa é a atual situação. Bom, para encerrar essa fase de análise do contexto, né, das mudanças, das transformações, o Safatli, ele resume o seguinte: nós estamos saturados do diálogo e incapazes de resolver nossas diferenças e problemas por meio exatamente do diálogo. Nessas condições, eu tenho, provavelmente eu sou o personagem mais velho aqui com vocês, eu tenho 42 anos de experiência profissional, dos quais 40 em comunicação corporativa, em relações públicas, propriamente dito. Então, eu nunca vi acontecer, do ponto de vista da natureza da comunicação, o que está acontecendo hoje. Então, hoje nós estamos fazendo a comunicação pela comunicação, porque é interessante comunicar, é interessante participar, mas nós não temos controle do efeito, do alcance e do efeito que a nossa comunicação produz lá na frente. E nós precisamos ter esse controle, ou voltar a ter esse controle como profissionais de comunicação. Então, o que é que nós fazemos para poder recuperar esse controle que aparentemente está perdido nesse universo, nesse oceano dessa nova área da comunicação como nós estamos vivendo? Nós temos que nos fundamentar ou nos basear em alguns pressupostos que algumas pessoas não praticam ou não buscam, outras conhecem, não praticam e outras já praticam. Eu estou falando de pressupostos de relações públicas, por exemplo, e estou falando de pressupostos de gestão de riscos. Se nós não trabalharmos a comunicação como ela for, em que sentido for, sem adotar esses pressupostos que eu chamo de relações públicas e pressupostos de gestão de riscos, nós vamos estar navegando num oceano agitado e não vamos encontrar porto seguro em lugar nenhum. Quais são os pressupostos de relações públicas que precisam estar presentes na nossa comunicação, na nossa atuação como profissional de comunicação? Em primeiro lugar, nós temos que ser analistas de contexto, nós temos que entender o que está acontecendo, mas entender profundamente, isento de essas emoções ou de qualquer nível de tendência. Nós temos que fazer interpretação da realidade, conhecer o que está acontecendo em profundidade. E, principalmente, nós temos que prognosticar as tendências. Por exemplo, nós temos um mundo que nós chamamos hoje de pós-verdade, com todas essas características que a gente está falando aqui. Agora, nós continuamos contestando essa característica, isso tudo que está acontecendo, mas em nenhum momento, ou pelo menos algumas pessoas, ou muitas pessoas,
não pararam para analisar por que isso acontece, o que eu posso fazer para evitar ou corrigir, pelo menos no meu círculo, no meu universo. Isso significa você interpretar a realidade, prognosticar uma tendência. Por exemplo, a gente ouve muito um questionamento da questão das redes sociais com a imprensa tradicional e etc. É necessário que todos nós façamos uma autoavaliação do que, assim, quem está num posicionamento fora do circuito da pós-verdade, nós temos que começar a entender para começar a interagir com isso de maneira corretiva. E quem já está praticando tem que entender como funciona para praticar da maneira correta, tá certo? E definir posicionamentos, posturas e atitudes. O que acontece? Por exemplo, eu tenho vários exemplos de clientes e casos que a primeira coisa que nós fizemos com os nossos clientes foi: para tudo, vamos fazer um aprofundamento na sua realidade, na sua vida, analisar a sua cultura, analisar a sua postura, a sua conduta, as suas atitudes, para depois a gente poder pensar em fazer alguma interferência fora, ou de fazer uma comunicação externa. Então, no momento em que você faz um diagnóstico interno, aí o que a gente pensa? Agora eu posso criar um posicionamento para a empresa e declarar esse posicionamento para a sociedade. Bom, aí sim, aí você desenha seus planos de relacionamento e busca reconhecimento e reputação. Quem pode dizer para mim aqui que pratica isso no dia a dia, com todos esses passos em todos os planos? Se não faz isso, tem que começar a pensar em fazer. Senão, nós vamos estar sempre navegando na superfície do oceano sem encontrar a verdadeira realidade ou o corpo que nós queremos. E eu vou encerrar essa primeira parte com os pressupostos da gestão de riscos, dizendo o seguinte: é muito semelhante aos de relações públicas, só que focados agora na questão da identificação dos riscos que qualquer organização tem presentes. Nós chamamos isso de riscos inerentes, que toda organização tem. Então, tem que fazer análise do contexto, mapeamento, identificação dos riscos, tem que fazer classificação de probabilidade e de gravidade para saber qual é o impacto que aquele risco vai me causar, se ele a probabilidade dele é imediata ou remota, e assim, depois que você faz isso, você elabora os cenários baseados na classificação, faz a criação de planos de tratamento do risco e da prevenção da crise, e depois o controle e a mitigação dos efeitos que qualquer risco, se acontecer, venha a causar. Então, se você hoje, como profissional de comunicação, em qualquer nível, em qualquer setor, se você trabalhar com base nesses dois pressupostos, os de relações públicas e de gestão de riscos, você vai se tornar um profissional com muita habilidade para cuidar da comunicação, com muita habilidade. Por quê? No pressuposto de RP, você vai entender qual é o posicionamento correto da empresa, dos seus dirigentes, do relacionamento deles com o segmento do mercado e criar um posicionamento. E do ponto de vista de risco, você vai trabalhar os riscos, fazer o tratamento, e eu posso garantir, pela minha experiência profissional, que quando você trabalha dessa forma, você reduz 50% a 60% das crises das empresas. Né? Você consegue reduzir, porque você elimina muito risco antes dele acontecer. A máxima da gestão de riscos é: toda crise dá sinais muito, mas muito antes dela se tornar uma crise. Então, se você faz o estudo e análise, você consegue eliminar os riscos, uma boa parte deles, e você joga para metade ou menos da metade da possibilidade de você ter crises na sua empresa. Eu quero então fazer uma pergunta. Quem leu ou quem baixou o e-book, eu vou compartilhar só uma tela para vocês visualizarem. Você precisa me devolver o controle aqui, Thalita, por favor. Interrompemos este vídeo aqui porque geramos a segunda parte dele com a análise completa do e-book. Ela contempla a aplicação dos pressupostos de RP e de gestão de riscos que foram apresentados aqui nesse vídeo. Contempla também os planos de contingência adequados
para a recuperação das empresas. Acesse o vídeo Planejamento de Gestão de Riscos, Ciclo da Pandemia Covid-19, aqui mesmo no Universo RP. Agradeço a sua atenção e te encontro lá no outro vídeo, ok? Se quiser, deixe um comentário e dê um like para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. E não deixe de acionar o sininho para continuar recebendo notificações de novos assuntos, ok? Obrigado, até mais, um abraço para você.